Olá, pessoal. De quem é a culpa por estar acontecendo agora essa guerra entre Israel e Irã? A culpa é dos Estados Unidos, é isso mesmo, tá? Os Estados Unidos, eles são o causador da desordem mundial já há algumas décadas. Muita gente pensava, quando a União Soviética acabou em 1991, que os Estados Unidos, de forma unipolar, conseguiria controlar o mundo, né? Fazer o número de guerras diminuir, mas não é isso que a gente vê. Desde então, as guerras multiplicaram depois do comando dos Estados Unidos aí a partir de 91, porque quando a gente tinha lá a Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, o que acontecia é que você tinha guerras sim, mas o número de guerras foi muito menor do que as guerras até acontecidas ali nos anos 90 já, tá? Então, em todo o período da Guerra Fria, nós tivemos aí menos de 20 guerras acontecendo pelo mundo, né, ou intervenções militares. Depois da Guerra Fria, só nos anos 90 foram mais de 40, todas ali encabeçadas pelos Estados Unidos praticamente. Então, pessoal, eles são um fator de desestabilização do mundo. Um exemplo recente aí envolve o próprio Irã, porque no primeiro mandato do Trump foi ele mesmo que saiu do acordo nuclear com os iranianos. Então, pessoal, de forma unilateral, causando toda essa desestabilização atual com Israel atacando aí as plantas nucleares do Irã, né, tentando destruir o programa nuclear do Irã. Então, pessoal, os Estados Unidos são os responsáveis por isso. Tem um livro muito interessante já de 2016, do Muniz Bandeira, já falecido, em que ele falava da desordem mundial. Então, os Estados Unidos entrando em vários lugares, estimulando rivalidades. Por exemplo, a gente pensar na questão da Ucrânia, já era falada naquela época, nesse livro do Desordem Mundial. Ali ele tem 8 capítulos falando de Ucrânia, ele fala da interferência dos Estados Unidos nessa situação, estimulando ali os países europeus também a insuflar esse conflito com a Rússia. A gente vê os Estados Unidos atuando lá na questão da China com Taiwan. A gente vê, por exemplo, o que eles fizeram na Líbia. A gente vê o que eles fizeram também, por exemplo, no Afeganistão, no Iraque. A gente vê, pessoal, várias interferências deles pelo mundo e todas elas dando errado para as populações civis, principalmente, tá? Então, provavelmente aí vai acontecer o mesmo no Irã, se eles investirem, né? Se eles atacarem o Irã, ajudando Israel, a gente vai ver mais um país aí destruído por essa sanha imperialista dos Estados Unidos, né? Que parece um clichê falar, mas, pessoal, é o que está por aí. Então, pessoal, não existe nenhum país hoje no mundo capaz de deter esse poder, né, dos Estados Unidos, porque a China não interfere nessas situações, né? A Rússia estava envolvida na guerra da Ucrânia, está ali, então não tem como fugir disso. Interferiu na situação da Síria, ajudando lá a manter o governo do Bashar al-Assad, mas agora Bashar al-Assad já não é mais presidente da Síria, né? O regime caiu. Então, pessoal, na época da União Soviética era outra coisa, né? A União Soviética ela interferia nos lugares tentando tirar, né, a influência dos Estados Unidos quando eles já estavam lá, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, fizeram a Guerra da Coreia, a União Soviética e China estavam lá, Vietnã, os Estados Unidos entraram lá, União Soviética e China estavam lá para ajudar o Vietnã. Hoje não, hoje a gente não tem essa contra-influência no mundo, né? Então, são alguns pontos apenas de contra-influência a respeito desse poder dos Estados Unidos, né? Então, pessoal, a gente tem, inclusive, né, aí falando dessa questão do Trump ter saído unilateralmente do acordo lá com que se fazia com o programa nuclear do Irã, a gente tem um livro, né, uma referência que é o Síndrome de Babel, que é do José Luiz Fiore, que ele fala sobre essa questão dos Estados Unidos destruírem as próprias instituições que eles criaram no pós-guerra, né? Então, e sair de qualquer acordo aí que estabilize qualquer coisa no mundo. Então, se a gente pensar na ONU, como ela foi enfraquecida nos últimos anos, né? Desde o primeiro mandato do Trump, e a gente tem essa lógica, né? Dos Estados Unidos irem destruindo as próprias instituições que eles criaram. Se a gente pensar até nas organizações que eles têm com os próprios aliados, né? A própria OTAN, né? Que os Estados Unidos recentemente vem enfraquecendo. Então, eles mesmos vêm realizando esse movimento de enfraquecer instituições que foram criadas por eles. E, pessoal, saindo desses acordos, né, enfraquecendo as instituições, você vê essa desordem, né, crescendo. E agora com a situação do Irã podendo aí completamente sair do controle, né, e o Irã ser a principal vítima da vez, né? Então, pessoal, é isso. Os Estados Unidos são o principal responsável por essa crise que nós estamos vendo agora e essa guerra acontecer.